Alana Brits, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por ter aceito me encontrar. Como é que você está? Bem. Tô bem. Que expectativa você tem para essa entrevista? Mostrar a verdade. É o que você quer? Sim. O que passa na sua cabeça? Alana, quem matou o Daniel? Quem matou o Daniel? Meu pai. Mas quem procurou tudo isso foi o próprio Daniel. A partir do momento que ele entrou naquele quarto, ele ele não pensou nas consequências que poderiam vir. Era uma mulher casada, era uma mulher embriagada, dormindo. Era uma casa de família, mas ele não pensou isso. Ele pensou que só pelo fato dele ser um jogador, dele ter dinheiro, que ele podia fazer tudo. E as coisas não funcionam assim. No Conexão Repórter de hoje, o caso Daniel. Alana Brits, uma das principais personagens da história do assassinato do jogador, quebra o silêncio. Uma conversa tensa que durou 1h30, repleta de revelações. Aqui, Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Nosso destino é Curitiba, capital do Paraná. As ruas e estradas da capital paranaense nos levam ao local, guardado em sigilo. Agora, é esperar pela hora certa para um encontro com Alana Brits, filha de Edson Brits, assassino confesso do jogador Daniel Corrêa. Estamos em um ponto isolado da grande Curitiba, capital do Paraná. Aqui, nesse lugar, eu vou me encontrar com Alana Brits. Ali está ela. Depois de passar 9 meses na prisão. Foram muito difíceis, com certeza. Como é que era a sua rotina? Olha, na verdade, não tem muita coisa para fazer lá dentro. Era mais assistir TV, conversar com a minha mãe. Você estava na cela com a sua mãe? Sim, Só vocês duas? sim, só nós duas na cela. Na primeira conversa, no final da tarde de sexta-feira, o objetivo é quebrar o gelo. Como é que você era antes do caso do Daniel e como é que você ficou agora? Olha, eu era uma adolescente normal, como qualquer outra. Uma adolescente cheia de sonhos, cheia de expectativas, como qualquer outra. Deixá-la à vontade para as duras questões que estão por vir. Alana, que tipo de imagem você acha que tem hoje? O que as pessoas pensam a seu respeito, que você consegue identificar? Uma imagem totalmente errada, uma Alana que não existe. Que Alana é essa que está na imagem das pessoas, na cabeça delas? Eu sou uma menina de 18 anos que só queria ter comemorado o aniversário. E entrou num pesadelo. Um pesadelo que parece que nunca vai ter fim. Eu tentei impedir as agressões, que até então foi o que eu presenciei, mas, infelizmente, meu pai foi tomado pela emoção, pelo ódio, e eu não consigo imaginar o que ele sentiu. Voltamos no tempo. Antes de ser presa, Alana dá algumas explicações em um vídeo. Agora, em sua primeira entrevista, ela reconhece que naquele momento não dizia toda a verdade. Alana, esse é o depoimento em questão. Vamos ver? Veja a sequência. Na hora que a gente abriu a porta, ele estava em cima da minha mãe, tentando separar ela. Daí, todo mundo começou a querer fazer alguma coisa contra ele, porque minha mãe gritava e ele não falava nada. Conheci ele há quanto tempo? Há menos de um ano, mas eu nunca me envolvi com ele. Alana, você reconhece que existem várias imprecisões nesse depoimento? Naquele momento, eu precisava proteger o meu pai.
enquanto ele não se entregasse, eu precisava protegê-lo. E eu estava muito em choque, eu estava abalada, eu estava abatida. Eu não tinha conseguido assimilar que havia acontecido tudo aquilo. E eu acabei confundindo palavras e falando coisas que acabaram sendo mal interpretadas. Por exemplo, quando você disse que você entrou no quarto e viu o Daniel em cima da sua mãe. Não foi exatamente assim. Não. Como foi? Quando eu entrei no quarto, eu vi o meu pai segurando o Daniel pelo pescoço em cima da cama dos meus pais. Ele estava de cueca, estava de camiseta, e eu perguntei o que estava acontecendo. E o meu pai me disse, ele estava na minha cama, filha, tentando estuprar a sua mãe, e eu entrei para defendê-la. E por que você alterou a verdade? Porque naquele momento eu estava muito nervosa, eu estava totalmente abatida, eu estava em choque. A ficha, na verdade, não tinha caído para mim ainda do que tinha acontecido. Quando você afirma que conhecia superficialmente o Daniel, também não é exatamente verdade. De certa forma, sim, porque todas as vezes que eu vi ele, as pequenas vezes que eu vi ele, eu sempre fui em festas, em ocasiões que tinham mais pessoas. Como a própria Alana revela, ela conheceu o Daniel pelas redes sociais. Foi localizar um celular da sua mãe, onde havia um print de uma conversa entre você e o Daniel. Sim. Você pode ler essa conversa, por favor? Não por nada, mas eu preferia ir com uma amiga. Não te conheço. Nunca se vimos, meio estranho a gente já sair sozinhos. E já te adianto, se quiser ser meu amigo, seja bem-vindo. Mas se tiver segundas intenções, nem perca seu tempo. Porque não vou me envolver com ninguém tão cedo. E ele responde, tudo bem. Como eu disse, só quero te conhecer. Se for para sermos amigos, ótimos. Também não tenho intenções assim logo de cara. Se a gente se conhecer e rolar uma química, beleza, acontece. Mas se não, tudo bem também, podemos ser amigos. Mas me conta, kkk, por que não quer se envolver com ninguém? Aconteceu alguma coisa? Alana pede para o pai autorização para sair com Daniel. E ele fala não. E de primeiro momento, ele não deixou, porque naquele mês eu estudava e à tarde eu fazia cursinho para o vestibular. Então, como era um dia de semana e eu tinha regras, eu tinha limitações do que eu poderia ou não fazer, então meu pai, naquele momento, disse não. Depois de uma semana, ele autorizou. Foi quando eu conheci o Daniel. Você pediu autorização para o seu pai porque você, de certa forma, se sentiu atraída pelo Daniel, em algum momento? Eu pedi permissão para o meu pai porque nós tínhamos uma relação de confiança onde eu contava tudo para ele, eu pedia permissão, eu era uma adolescente normal que dependia do meu pai. Eu tinha que pedir para ele, eu tinha que informar com quem eu estava, onde eu estava, o que eu estava fazendo. Para mim era normal, não tinha problema algum de eu contar para o meu pai em detalhes quando eu ia, como foi. Eu sempre contei tudo para ele. A gente sempre teve uma relação totalmente aberta e de além de pais, além de pai, ele e minha mãe, eles eram meus amigos, além de pais. A gente sempre teve uma relação muito, muito aberta em relação a isso. Por que você enviou esse print da sua conversa com o Daniel para sua mãe? Porque eu e minha mãe, a gente sempre teve uma relação de amiga. Para mim, eu sempre considerei ela minha melhor amiga. Então, tudo que eu fazia, eu estava conversando com qualquer pessoa, todas as coisas que eu fazia, os lugares que eu ia, eu sempre contei para ela. A gente sempre teve uma relação de muita confiança, nós duas. Então, eu sempre contei tudo para ela e vice-versa. Você saiu com o Daniel? Sim, depois, quando meu pai disse que não, eu disse que tudo bem e na outra semana eu pedi novamente. Aí ele autorizou e eu fui com uma amiga conhecê-lo. Onde vocês foram? No apartamento dele. Ele disse que iria outros amigos, que seria mais pra gente se conhecer, que eu podia ficar tranquila, que não ia acontecer nada. Eu fui pra conhecê-lo como amigo. Vocês conversaram nesse apartamento dele? Conversamos, nós fumamos narguile, normal, nos conhecemos normal. E o relacionamento foi crescendo? Sim, depois disso, ele me chamou para mais algumas festas, encontrei ele umas 2, 3 vezes em festas, sempre com bastante amigas, porque sempre fui muito rodeada de amigas, então todas as festas que ele me chamava, eu sempre levava amigas junto comigo.
Esta foto que tivemos acesso com exclusividade mostra a primeira vez que eles se viram pessoalmente. Na linguagem dos jovens, vocês ficaram, você e o Daniel? Não. Eu nunca fiquei... Ele queria? No começo, sim. Mas depois que eu expliquei pra ele que eu tinha acabado de sair do relacionamento, que eu não queria me envolver com ninguém naquele momento, não por nada, não por ser ele, mas porque eu não me envolveria com ninguém naquele momento. Ele entendeu e até ficou com outras amigas minhas e acabamos criando uma amizade depois disso. Quantas vezes você e o Daniel se encontraram? Entre 3 a 4 vezes, mais ou menos. E depois do meu aniversário de 17 anos, que foi em outubro, que eu chamei ele. Esta outra foto mostra Daniel no aniversário de 17 anos de Alana. Ela comemora com a família. São quase 200 convidados. Daniel é um deles. Havia uma atração entre vocês? Não, naquele momento não mais. Na parte dele? Creio que não. Creio que não. O que ele queria exatamente contigo? Olha, eu acho que naquele momento, depois do começo, ele tinha entendido que a gente não teria nada e que seríamos amigos. Tempos depois, ele se muda para São Paulo. Sim, depois da minha festa de 17 anos, em 2017, em outubro de 2017, eu nunca mais vi ele. A última vez que eu vi ele antes da festa de 18 anos foi em outubro de 2017. Logo depois ele foi embora, ele fez até uma despedida, mas eu não consegui ir. E depois eu nunca mais vi ele. Só fui ver ele em outubro de 2018. Quando ele se mudou para São Paulo, vocês continuaram conversando. Com que frequência? Às vezes ele comentava um stories no meu Instagram, mandava alguma coisa, mas nada com muita frequência. Normal, mesmo por estar longe, por eu estar trabalhando, por eu ter outros amigos, então não tinha por que eu ter uma conversa com frequência com ele. Você o admirava? Não digo que eu admirava, talvez por... Era como qualquer outro pra mim, não tinha Você não ia diferença. convidar quem você não gostasse para sua festa de 18 anos, momento tão especial da sua vida. Com certeza, eu gostava da pessoa dele. O que você gostava dele por quê? O que você admirava nele? Ele era uma pessoa normal, como qualquer outra, uma pessoa... Não, mas pessoa normal como qualquer outra, você não convidaria qualquer pessoa normal como qualquer outra para sua festa de 18 anos. Concorda comigo? Sim, eu convidei ele justamente porque ele estava na minha lista de amigos, porque ele Uma lista era muito um amigo. especial, uma lista seleta. Sim, com outros amigos, assim Claro. como ele. São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui se passa a história com um final trágico que chamou a atenção de todo o país. O que de fato aconteceu? A comemoração dos 18 anos de Alana começa no dia 24 de outubro, em um almoço com a madrinha. Na sequência, um jantar com os avós. 2 dias depois, a balada. Alana faz todos os preparativos. O convite, os copos, o bolo, tudo personalizado. O dia começa no salão de beleza. Era uma festa para quantas pessoas? Creio que 50, 60 pessoas, mais ou menos. Alana, é claro que ele era um amigo especial, né? Eles estavam morando em São Paulo e mesmo assim você fez questão que ele fosse convidado para sua festa de 18 anos. Nós tínhamos um outro amigo em comum, Quem? o Lucas, que morava em Curitiba. E como eu sabia que o Lucas iria, eu chamei o Lucas, também chamei ele, porque talvez ele viria. Tanto que quando eu convidei o Daniel, de primeiro momento, ele me disse que talvez não viria, porque a família dele queria que ele fosse ver a filha dele onde ele morava. E ele, inclusive, disse para mim que faria o possível para ir, porque não tinha só a minha festa. Existia mais duas festas naquele final de semana em Curitiba, nas quais ele não podia faltar, ele não podia perder aquelas festas. E que ele ia dar um jeito de conversar com a mãe dele, para ela não ficar brava, e iria na minha festa e iria passar o final de semana em Curitiba. Você fazia questão da presença dele? Fazia questão, assim como fazia questão de todos. Eu fiz esperando para que todos fossem, que todos pudessem estar comigo naquele momento. Mas assim como qualquer outro, não existia uma coisa especial. Ele era um amigo para mim, como os vários amigos que eu sempre tive, como qualquer outro amigo. Um lugar badalado de Curitiba. Música alta. Gente jovem. Que hora começa a festa na boate? Em torno das 11h30, meia-noite. Você chega a que hora?
Cheguei 11 horas. E você recepcionava pessoalmente os convidados? Pessoalmente, todos, um por um. Você se recorda da chegada do Daniel à festa? Me recordo. Como foi? Normal, ele chegou com o nosso amigo, que era em comum, o Lucas. Cumprimentei ele ficou pouco ali, bebeu, acho que 2 copos ali. E depois ele foi para a área VIP. Ficou lá, a maior parte do tempo ele ficou lá, ele não ficou no meu camarote. Acho que tinha amigos dele lá, não sei, mas estava com outras pessoas na área VIP. Ficou a maior parte do tempo lá e depois, quando estava no final, que ele voltou pro meu camarote. As imagens internas da boate registram Edson, Cristiana e, em outro local, o jogador Daniel. Você chegou a presenciar o Daniel junto com a sua mãe? Em momento algum. Mesmo porque a minha mãe não conhecia ele, a minha mãe ficou o tempo todo com minhas amigas, pelo fato delas terem uma relação muito boa. A minha mãe conhecia todas as minhas amigas que vão na minha casa desde quando eu sou pequena. Você sabe o que o Lucas, o amigo do Daniel, declarou? Ele declara, por exemplo, que ouviu boatos ali de que a sua mãe estaria, enfim, se aproximando de várias pessoas, dando selinho, que estaria muito alcoolizada. Você teve conhecimento desse depoimento? Sim, isso é mentira. É totalmente mentira. Ela estava bêbada, sim, ela estava feliz. Afinal, era meu aniversário de 18 anos. Ela sabe o quanto eu esperei por esse momento. Ela vibrou comigo, toda a expectativa de eu ter 18 anos, ela, meu pai. E isso não aconteceu. Em momento algum, ela ficou sozinha para ter ficado com alguém, beijado alguém ou dado em cima. Isso é mentira. Até que hora você ficou na Shed? Até 5 e pouquinho da manhã. 5h36 da madrugada. Uma câmera externa mostra a família Brites deixando a boate. Daniel ainda está lá dentro. Às 5h43, ele conversa com uma garota e é empurrado por um rapaz. Ele não reage. Logo depois, por volta das 6 da manhã, Daniel sai e entra num carro com outros convidados. O destino: a casa da família Brits. São as últimas imagens de Daniel ainda vivo. A continuação da festa na casa dos Brits, o chamado after party. Você disse que cuidou de cada detalhe da organização da sua festa de 18 anos. Você já previa que haveria um chamado after party, ou seja, uma continuação da festa na sua casa? Não, mesmo porque eu já tinha feito festas na minha casa e eu quis, inclusive, fazer na balada para que terminasse na balada. Em nenhum momento eu programei nada disso. Muito pelo contrário. As pessoas que chegaram depois lá foram sem ser convidadas. Inclusive, quando eu estava saindo da Shed, a Carol veio e me perguntou: vai ter alguma coisa na sua casa? Vamos fazer uma after na sua casa? O mineiro falou. Eu disse: não, eu não quero nada na minha casa, eu tô cansada e eu quero dormir. Carol, a sua amiga? Minha amiga, eu tinha visto ela apenas 2 vezes. Eu chamei por chamar. Inclusive a Stephanie, que era amiga dela, eu nunca tinha visto. Então ela não era uma amiga íntima. Se eu fosse fazer um after, uma continuação de uma festa, eu teria chamado minhas amigas íntimas, amigas minhas que estavam lá de 10 anos, de 12 anos. Não chamaria quem eu nem conhecia para dentro da minha casa. Como o Daniel vai parar na casa dos Brits? Em que momento se decidiu que a festa seria esticada para sua casa? Eu não sabia, nós fomos para casa. As únicas pessoas que teriam que estar lá seria o Eduardo e a Thaís, que Por são... quê? Porque são meus primos, vieram de Foz do Iguaçu e estavam hospedados na minha casa. Você concordou com a after party? Não, quem mais teria que estar lá era o David e o Eduardo, o David e o Igor, porque eu já tinha chamado eles antes para voltarem comigo e dormirem lá e só. Segundo os depoimentos, eram quase 7 da manhã quando Daniel chegou à casa da família Brits vindo de uma boate. Ele foi transportado por um Uber e estava acompanhado por um outro rapaz e 2 moças. À frente dele, a festa ou a continuação dela. Foi totalmente inesperado. Eu estava indo dormir depois que meu pai já tinha colocado a minha mãe para dormir, ela já tinha comido, ela já estava há meia hora dormindo no quarto dela. O mineiro ligou no meu celular e disse para que eu abrisse o portão, que ele estava ali na frente. Eu desliguei o telefone, no primeiro momento eu disse que eu não abriria o portão, porque eu não queria, eu estava cansada. Eu fiquei brava com a inconveniência deles de terem ido ali, mesmo sem
mesmo eu tendo dito que eu não queria nada ali. E o meu pai falou, não, filha, vamos abrir o portão, não seja ruim, não vai deixar eles ali na frente. Meu pai abriu o portão e chegaram. Então, quando você diz eles, você pode escrever quem estava ali? Sim. Chegaram o Daniel, o Mineiro, a Carol e a Eve. Esta é a casa da família Brits em Guatupê, periferia de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Aqui, na manhã de sábado, 27 de outubro de 2018, o jogador Daniel foi duramente espancado antes de ser assassinado, em um dos casos de violência e morte mais famosos da história do país. Esta é a parte da casa onde a continuação do aniversário de 18 anos de Alana se desenvolveu. Esse salão de festas com capacidade para 20 pessoas. Todos que estavam ali estavam bêbados, afinal, tinha acabado de sair de uma balada onde havia bebida, era uma festa. Segundo depoimentos, durante um certo tempo, Daniel permaneceu sentado aqui nesse sofá. Depois, ele se levantou. Os momentos decisivos de sua vida estavam por vir. O Daniel me pergunta onde é o banheiro, assim como os outros que não conheciam a casa. Inclusive, levei ele até o banheiro da área de festa, até a porta, para explicar que era do lado de onde nós estávamos, que é o banheiro que todos usavam quando estavam na área de festa. Ninguém nunca entrava para dentro de casa, porque não tinha necessidade. Ali tinha pia, ali tinha bebida, ali tinha freezer, ali tinha banheiro, ali tinha sofá. Todo mundo podia ficar ali tranquilamente. Eu mostrei para ele onde era o banheiro, ele foi no banheiro, voltou, sentou. E a Evelyn estava meio que se afastando dele. E eu fui perguntar para ela, por que disso? Você viu Sim. Daniel beijando a sua amiga? Sim. A Evelyn. Se beijaram na shed. Ela disse que ela achou ele meio invasivo, que ele tinha falado para ela que ele ia achar um quarto ali da casa para dormir com ela. E ela falou que ela não queria, que se ela precisasse dormir, ela iria, mesmo porque ela já era de casa. Daí ela falou, amiga, eu tô com nojo dele, não me deixe perto dele, eu não quero ficar com ele. Inclusive me pediu, eu posso dormir aqui hoje? E foi quando eu fui, tomei banho, ela foi comigo e a gente foi pro meu quarto, fomos dormir. Saindo da cozinha, chegamos à suíte do casal Brits, palco dos acontecimentos cruciais daquela manhã. Pode-se notar as marcas da porta que foi arrombada naquele dia. E aqui está a cama de casal, onde o próprio Daniel se fotografou ao lado de Cristiana em uma imagem que foi enviada para um amigo. Segundo as investigações, além de enviar a foto a um amigo, Daniel diz em conversa pelo WhatsApp que manteve relações sexuais com a esposa de Edson. A minha mãe, quando eles chegaram na minha casa sem serem convidados, a minha mãe já estava dormindo há meia hora. O meu pai, quando nós chegamos, meu pai fez um ovo para ela, pelo fato dela fazer dieta, ela gostava muito de comer ovo. Quando nós chegamos, meu pai fez um ovo para ela e colocou ela a dormir, colocou ela a deitar, porque ela estava bêbada, ela estava cansada. E todos nós ali, a nossa expectativa era de chegar em casa e dormir. Você ouviu o que estava acontecendo embaixo? Barulho, conversas? Sim, música, estavam cantando, normal. Tá. Você chegou a pegar no sono? Sim, deitei na minha cama, a Evelyn deitou no sofá. Você se despediu dos convidados? De ninguém. Eu não iria me despedir porque eu estava muito brava. Eu estava brava com a inconveniência deles. Quando é que você notou que algo anormal estava acontecendo? Depois de 5, 10 minutos que eu estava deitada, prestes a dormir, o Igor subiu pedindo ajuda. Disse que um amigo meu estava tentando abusar da minha mãe na cama dela. Pedindo ajuda, porque estava tendo uma briga, uma confusão. Eu não entendi. Foi exatamente isso que ele falou? Sim, exatamente. Eu, de primeiro momento, eu não entendi, saí correndo desse... Ele disse que amigo era? Não disse o amigo. Por isso, fiquei assustada, pensando várias possibilidades. Pensei, meu Deus, o que aconteceu? Eu não esperava. Aproxima-se o momento do assassinato de Daniel. Eis a visão de Alana. Saí correndo, desci a escada e no pé da escada encontrei minha mãe, que estava pedindo ajuda, não deixa, eles estão brigando. Ajuda, separa, por favor, ajuda, chorando, pedindo ajuda. Passei por ela e fui até o quarto. Entrei. Eu só fiz assim, dei uma olhada e vi ele entrando.
Daí nisso que ele entrou, eu já escutei a gritaria, eu dei mais uns passos e eu olhei pra dentro da janela. Daí já vi ele puxando ele de cima da cama, tudo, e ele falando socorro, meio atordoado, assim, meio perdido. Daí eu vi ele segurando ele na gravata já, e daí foi o que aconteceu. Quando você entra no quarto, você viu exatamente o quê? O meu pai segurando... A porta estava aberta? Você teve que arrombar a porta? Não, a porta... Como é que você entrou? A porta estava entreaberta. Entrei pela porta e meu pai estava segurando pelo pescoço do Daniel em cima da cama dele. O Daniel estava de cueca e de camiseta. E eu perguntei, pai, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Me explica. Mais uma retificação ao que ela tinha dito. Ou seja, você não viu o Daniel em cima da sua mãe, como você disse anteriormente? Não, eu não vi. Pelo contrário, sua mãe foi quem... você passou pela sua mãe. Minha mãe foi quem pediu ajuda para que parasse. Do momento em que a Alana está na parte superior da casa, até ele entrar no quarto embaixo, onde Daniel está sendo severamente agredido, os momentos derradeiros, segundo a Alana. Quais são as pessoas que você viu batendo no Daniel? O meu pai, o Eduardo Ribeiro, o Eduardo Purcotti, que inclusive foi uma das pessoas que mentiu e disse que não bateu. Ele foi um dos que mais bateu. Inclusive, teve sangue na camisa dele. Ele saiu com sangue do Daniel, porque ele bateu, agrediu o Daniel. O David, o Igor King, todos esses bateram no Daniel. Eu vi batendo no Daniel. Essas pessoas agrediam o Daniel obedecendo ordens do seu pai? Creio que não. Naquele momento, todos foram tomados pela emoção. Afinal, era um homem deitado na cama de uma mulher casada. Ela não permitiu que ele entrasse no quarto? Com certeza não. Mesmo porque minutos antes, o meu pai sempre cuidou muito dela. Então, depois que ele colocou ela dormir, ele foi lá ver ela. Eu, inclusive, fui ver ela antes de eu subir. A gente sempre teve isso, de se preocupar muito. E ela estava totalmente embriagada, dormindo. O que cada um fez ou deixou de fazer? Alana responde. Qual era o estado físico dele? Ele estava machucado. Muito machucado? Sim. Você chegou a pensar em chamar uma ambulância? Sim. Por que não chamou? Meu celular não estava comigo, o celular da minha mãe também não estava com ela. Naquele momento não tinha como tomar alguma atitude que não fosse pedir para que parassem. Antes de tudo, a gente queria que parassem com isso, que parassem com aquelas agressões. As agressões pararam? Sim, em certo momento pararam. Inclusive, quando uma hora que eu fui até lá fora pedir para que parassem, eles tinham pedido, o Daniel estava no chão e o Purcotti o Eduardo Purcotti deu um chute nele. E daí o David disse, para, eu já falei para parar. O Igor falou, cara, para, chega. Ele foi e continuou batendo. O David pegou ele pelo pescoço, encostou ele na parede e falou, cara, já foi falado que é para você parar, para. E ele queria brigar com o David, ele era uma das pessoas mais esquentadas que estavam ali. Ele queria porque queria brigar com alguém. E o seu pai? Fazia o que nessa altura? O meu pai estava totalmente em choque, ele não estava... Ele continuava agredindo? Não, eles tinham parado, mas depois disso eles mandaram eu entrar. Eu entrei para dentro e não me deixaram mais que saíssem. Vocês foram proibidas de chamar ajuda, de pedir ajuda? Não, foi pedido para que a gente não saísse para fora. Pedido por quem? Pelo meu pai. O que ele falou exatamente para você? Para ficar ali dentro, para não sair. Ele explicou por quê? Não sei o porquê. O jogador é então jogado no porta-malas do carro e levado para a estrada rural em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Daniel, dentro do porta-malas do carro, ouviu a sentença de morte dele. Isso é bom que deixe bem claro. E ele foi executado de uma maneira fria, pensada, premeditada. Foi um crime realmente com bastante requintes de crueldade. Em que momento se decidiu que o Daniel tinha que morrer? Eu não sei mesmo, porque eu nunca imaginei que ele pudesse morrer. Eu nunca. Isso era uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Para mim, que seriam agressões e que pronto. Quem é que decidiu tirar o Daniel da sua casa? Eu não sei, eu não vi. Não O que você viu isso. exatamente? Mas você deve ter conversado com muita gente sobre isso. O que você conclui? Eu só vi quando eles saíram. Depois, Eles quem? O meu pai, o Igor, o David, o Eduardo Ribeiro. E, inclusive, o Purcotti queria ir junto no carro, o Eduardo Purcotti.
Ele falou, não, eu vou. Só que não tinha lugar. Eles falaram, não, fica aí. O irmão dele não deixou ele, não deixou ele ir. Sábado, 27 de outubro. O corpo de Daniel Correia é encontrado degolado com marcas de agressão e mutilação. Definitivamente, trata-se de um local isolado, de difícil acesso, diante de um reflorestamento de pinos. Existem divergências em relação ao que dizem os 4 integrantes do carro que transportou Daniel naquela manhã. O que se sabe ao certo é que o Veloster dirigido por Edson Brits parou nessa posição. Daniel foi retirado do porta-malas, esfaqueado até a morte, com seu órgão genital retirado. Em seguida, o corpo é levado nessa direção, reflorestamento adentro. Ao passarmos por aqui, notamos, inclusive, esse santuário que foi feito em homenagem ao jogador. Naquela manhã, eles caminharam cerca de 20 metros, buscando um local onde o corpo deveria ser abandonado. Logo depois desse arbusto, surge o local onde Daniel foi encontrado, exatamente nessa posição. Praticamente com o órgão genital decapitado ali, né? E um corte profundo no pescoço, foi uma coisa ali com bastante malvadeza. Quem fez estava com raiva, possivelmente. O seu pai chegou a explicar para você do porquê de decepar o pênis do Daniel? Como eu disse, eu nunca tive essa conversa com ele. Nunca tive e eu não quero ter. Eu prefiro não pensar. Prefiro não pensar nessa parte, porque eu só vejo ele como pai. Segundo as investigações, Edson, Davi, Eduardo, Igor, Cristiane, Evelyn, a própria Alana e a menor TMF alteraram o cenário do crime. Retiraram as manchas e vestígios de sangue de Daniel dos cômodos e da calçada com o objetivo de enganar os investigadores. É o que diz o Ministério Público. Quem é que determinou isso? Que isso fosse feito? Não foi determinado. Eu limpei por ser a minha casa, por ser o lugar onde eu vivo todos os dias. Foi decisão sua? A pedido do meu pai. O que seu pai pediu exatamente? Pediu. Tem que limpar a casa porque a gente precisa continuar vivendo. Foi isso. E era a minha casa. Era normal que eu limpasse, que eu comesse, porque eu precisava continuar vivendo, habitando ali dentro. Acusação de coação de testemunhas. A reunião no Shopping São José, em Curitiba. Os participantes combinam uma versão. A Alana é confrontada. Foi você que ligou para essas pessoas para combinar? Sim, eu tinha o número delas, ele pediu, combinei com elas e estava lá, mas não disse uma palavra, minha mãe não disse nenhuma palavra. E o que o meu pai disse para eles é que ele se entregaria e que livraria os porcotes e os meninos, que assumiria o que ele teria feito, que teria sido matar o Daniel, o que ele fez. Chama atenção nas imagens o fato de você estar rindo, você chegou até a ser criticada por isso. Você ficou sabendo disso, né? Sim. Por que você ria numa situação como aquela? Eu sou um ser humano, eu choro, eu dou risada, é normal. Você se arrepende daquela reunião? Não me arrependo porque eu não falei nada, eu não falei uma palavra. Eu não fiz nada naquela reunião, não tem por que eu me arrepender. As tentativas de ocultar a verdade nos momentos seguintes à execução de Daniel. O que você tem a dizer sobre o relato que sua mãe teria declarado: não matem ele aqui, na sua casa? Matem fora. Na verdade, subentenderia-se isso. Na verdade, esse aqui não existiu. Ela pediu para que não matassem ele. Só que ela pedia, não deixe que matem ele, não deixe que façam nada com ele, ajudem ele. E esse aqui foi inventado primeiramente na delegacia e depois em juízo. Se Edson Brits chegou a falar com a mãe de Daniel 2 dias depois do assassinato, se pondo à disposição para ajudá-la, Alana fez algo semelhante. Ela mandou mensagens de solidariedade à mãe de Daniel, embora, é claro, soubesse do trágico destino do jogador. Em uma parte da conversa entre Alana e a mãe de Daniel no WhatsApp, Alana diz: estou indo agora com os meus pais no IML. Fica tranquila, por favor. Se Deus quiser, não vai ser ele. Vamos ter fé. Vai dar tudo certo. Em seguida, a mãe manda uma mensagem de áudio dizendo que Daniel está morto. Alana escreve que não acredita. Não acredito nisso. Me diz que é mentira. Em outro trecho, Alana pergunta à mãe de Daniel: olá, já tem informações sobre o velório do Dani?
vai ser em Curitiba. Como é que foi exatamente para você ter mentido para a mãe da vítima, a mãe do Daniel? Pesou em você isso ou não? Eu estava pensando no meu pai, estava pensando na minha mãe. Sempre coloquei isso na minha cabeça, pensando que meu pai e minha mãe também tinham sido afetados. A minha mãe era uma vítima. Então, a todo momento, eu pensava primeiro na minha família, que era o que realmente importava para mim, na minha mãe e no meu pai. Posso ter tido alguns erros, posso ter sido imatura, mas eu só estava tentando proteger o meu pai, assim como ele tentou proteger a minha mãe. Em depoimento à justiça, o delegado reconhece que Daniel praticou crime de importunação sexual. Tem uma lei federal de 2017 que trata da importunação sexual. Importunação sexual. Ela ali na conduta dele... Importunação. É importunação sexual. É. Você teme ficar muito marcado por esse caso? Sim. Você acha que isso vai afetar muito a sua vida? Mesmo porque é marcada por muitas mentiras, por muito julgamento de pessoas que não me conhecem. Que tipo de imagem você acha que tem hoje? Com certeza de uma pessoa que eu não sou. Do que criar... Qual a diferença entre o que falam e o que você é? Total, eu sou uma menina normal. O que falam exatamente? Que você tem conhecimento? Que eu sou vagabunda, que eu vivia em festa, que eu não tinha uma família, o que é totalmente diferente da realidade. Eu sempre fui uma pessoa extremamente família, eu saía sim, eu ia em festas, mas eu era uma jovem, eu era uma adolescente, mas que sempre teve a família por perto, que sempre teve os pais por perto, sabendo de tudo que eu fazia. Edson, Cristiana e Alana Brits estão sendo defendidos por um dos mais combativos advogados do país, Cláudio Daledoni. Ela estava dormindo e depois ele se deita em cima dela. É o depoimento dela na polícia. Sei. E passa a se esfregar com o pênis ereto em cima dela. Que há uma divergência em relação a isso, ela está dormindo ou não, em que momento ela teria acordado? Ela acordou com ele em cima e ele ainda dizia, calma, calma, é o Daniel. É o Daniel, o jogador. Calma, sou eu. Se acalme. Ele abre a janela. Ele abre a janela e flagra a cena do Daniel em cima da mulher dele. Ele pula. O que ele vê exatamente quando ele abre? O Daniel em cima da mulher dele. E a mulher dele pedindo socorro. Foi isso que aquele homem viu. Daniel estava vestido de que forma? Estava de cuecas, camiseta, na cama dele. Ele pula para dentro do quarto. E daí ele contém o Daniel e começa a agredir o Daniel. Esse é o promotor do caso Daniel, João Milton Salles. Ele acompanha as investigações desde o início. Foi um justiçamento. Eles fizeram uma análise e uma interpretação do fato que não aconteceu daquela forma, não teve absolutamente estupro. Entendeu? Eu não posso aqui, e aí eu entendo e eu penso isso, eu entendo o direito de defesa, entendo tudo, mas eu acho que tem que haver um limite. O senhor está convencido de que a Cristiana permitiu que o Daniel entrasse no quarto? Não era nem uma questão de permissão, porque estava um ambiente permissivo. Se fosse uma jovem ali e um outro jovem deitasse ali, brincasse, fizesse aquilo e postasse, ninguém posta o próprio estupro, ninguém estupra e posta. Mas afinal, que injustiça você identifica nesse caso? Com certeza da minha mãe está sendo acusada de homicídio, sendo que para mim e para quem estava lá, ela é a maior vítima. Como é que vai ser a sua vida daqui para frente? Como é que você projeta? Eu tenho sonhos, sempre tive, vou continuar tendo. Sonho de ser independente, de trabalhar, de fazer uma faculdade, de me formar, de conquistar as minhas coisas, assim como eu sempre tive. Eu sempre vou continuar tendo sonhos e espero conseguir realizá-los todos. Faculdade de Direito. Faculdade de Direito. Você quer ser advogado? Sim. Que tipo de advogado? Criminal? Criminal. Por quê? Porque eu senti como foi estar presa sem ter feito nada. Alana, muito obrigado pela entrevista. De nada. Onde houver uma grande história, lá estaremos nós. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje.